Eu queria convidar aqui o nosso convidado internacional, o Leonel. Pode vir aqui, Leonel. O Leonel que vai trazer a palavra. Ele é internacional porque ele é da cidade de Mairink. Então ele vem aqui de outra região para... É São Roque? Não é Mairink, não? Aí passaram fake news para mim, então. Aqui. Passaram uma fake news aqui. Ah, vocês são de Mairink. Sim, conheço. Que legal, então, viu? Então, pessoal, esse aqui é o Leonel, resumindo, tá bom? Ele vai trazer a palavra, que Deus lhe use. Em nome de toda a Roma, agradecemos a você por disponibilizar de vir de tão longe, não é tão perto, para estar aqui com a gente, tá bom? Deus lhe use. Muito obrigado. Fica à vontade. Eu que agradeço, tá? O convite por tabela do Everson e que tem o Rafael por trás disso aí também. O Edu. O Eduardo, pensei no meu irmão, desculpa. Desculpa, Edu, não vou esquecer mais, tá? É um prazer muito grande estar aqui com vocês, tá? Deixa eu tirar a máscara, dá licença. Deixa eu me ajeitar aqui. Você falou que pode sentar, né? Então tá bom. É um prazer muito grande, então, estar aqui com vocês, principalmente porque nós temos um objetivo em comum. O nosso objetivo em comum é buscar o nosso Salvador. Reforçar o conhecimento do qual está registrado na Bíblia Sagrada, para que a gente possa ter cada vez mais força de viver e lutar contra a nossa natureza, mantermos na salvação e sermos luzes para outras pessoas. Assim como vocês mencionaram, né? Ser luz aqui nesse bairro. Aqui, se eu não me engano, é o Parque das Águas? Muito bem. Parque das Águas, tá certo. Acho muito bonito aqui. Eu trabalho com representação de vendas, como eu falei para vocês. No final vai ter amostras. Cadê? O Vini que falou Você que falou. Você falou primeiro? O Alex. Alex, né? Alex e o Vini, tá certo. E no final vai ter amostras, tá? Para quem ficar prestando atenção no culto. Tô brincando. Tá? Eu também mando uma saudação para aqueles que estão nos assistindo, tá? Através das redes sociais. Que a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar aí com vocês, aonde vocês estiverem. E a mensagem que eu trago para dividir com vocês nessa manhã, ela vai falar um pouco sobre necessidades versus tentações. É claro que a gente sabe que a necessidade ela vem de uma tentação. É até óbvio, né? Mas só que existem coisas óbvias que elas precisam ser meditadas. E eu vou até pedir pro Edu colocar para a gente lá. Tá aí. Ótimo, maravilha. E esse tema que eu tive pensando nele essa semana, minha esposa até me questionou, por que você escolheu esse tema? Sabe que mulher é um bicho encucado, né? Você prega um tema, ela já acha que você está passando por aquela dificuldade, né? E eu falei, não, bem, calma, é porque assim, eu vejo nesse tema e na mensagem, na Bíblia Sagrada, uma oportunidade registrada na Bíblia para a gente poder enfrentar todas as tentações que são dirigidas para cada um de nós. E ali fala, então, necessidades versus tentações, aprendendo com Jesus. Antes de eu entrar e explicar esse gráfico, só uma coisa. Eu trabalho com vendas, atendo Sorocaba também. Eu não atendo todas as redes de mercado aqui, eu atendo a Rede Bom Lugar, vocês conhecem? Inclusive tem uma aqui, né? Atendo a Rede Bom Lugar e atendo mais uma meia dúzia de clientes com as representações. Então, a cada 21 dias eu estou aqui, em Sorocaba. Sempre passei por aqui, mas não tinha reparado que existe uma home aqui. Fiquei feliz, viu? Quero voltar aqui mais vezes. Estou como diretor do grupo agora lá de Mailasc. Me batizei na Igreja Central de São Roque. Fiquei ali... Essa é minha mãe. 10 anos, mãe? Quase 10 anos. E depois fui incumbido essa missão. O pastor abriu um grupo atrás da minha casa em Mailasc. E de vez em quando, sabe aquele livre, espontânea pressão? Foi mais ou menos assim. Mas só que o pastor era muito abençoado, ele me mostrou o projeto, então achei muito interessante. Vi que um grupo ele é muito carente. Né? O grupo ele é carente de várias coisas. E aí eu pensei, não tem como, eu preciso vir aqui ajudar esse grupo. Então eu deixei a central, da qual eu era ancião trainee, ancião jovem, né, porque a palavra ancião não combina com jovem de 25 anos como eu. Será que tem 25? Tem não, 38 anos já nas costas. E aí eu aceitei essa missão, deixei de ser ancião e fui para lá. Lá eu comecei a ajudar o Jeová, que era o diretor do grupo, e depois me fizeram diretor do grupo. Eu acho que não tem nada a ver comigo essa função, tá? Eu acho que eu não sou para ser diretor de grupo. Eu acho que eu posso ficar em estudo bíblico, visitas. O Alex falou sobre visita em presídio, né?
eu gosto dessas coisas. Eu não fui em presídio ainda, mas para a clínica de recuperados e drogados eu já estava em 2 clínicas dando estudo. É maravilhoso, é uma experiência da qual, se vocês puderem ter a oportunidade de participar, não deixem. E eu acho que é muito mais fundamental a gente ter uma igreja para fora do templo do que uma igreja dentro do templo. A igreja dentro do templo, ela tem sim a importância dela, né? O culto, a reverência, o estudo, a nossa união, confraternização com os nossos irmãos. Mas para fora do templo é muito mais importante. A gente pode ver nas histórias de Jesus Cristo, onde ele mais pregou. Não preciso falar mais nada. Tá certo então, meus queridos. Vamos lá então para a mensagem que eu trouxe para dividir com vocês aí nessa manhã. Alguém já ouviu falar da pirâmide de Maslow? Né? Abraham Maslow, um psicólogo americano. Ele não inventou isso já existia, mas ele inventou a classificação hierárquica das necessidades. A primeira, então, a base ali, que, de acordo com os estudos dele, ele coloca que um ser humano, em primeiro lugar que ele busca é de ordem fisiológica: comida, água, sono, abrigo. A segunda necessidade, de ordem de segurança: segurança da família, do emprego, do corpo e das propriedades. Terceira, nível social: amor, amizade, família, comunidade. Quarta, estima, reconhecimento, status e autoestima. Volta para mim lá, por favor. E lá no pico da pirâmide, ele colocou que quando a gente consegue saciar aquelas 4 primeiras, a gente vai para a quinta, que é a autorrealização. E ali está criatividade, talento, desenvolvimento pessoal. Por que eu trouxe esse gráfico para mim colocar junto com o sermão dessa manhã? Eu trouxe ele por causa de uma coisa. Buscar essas necessidades não tem problema nenhum. Mas o grande problema é que Satanás, ele entra no meio dessa busca e ele tenta fazer com que a gente tenha um baita de um problema. Colocar a busca sobre essas necessidades na frente da busca do Criador. Existe, na minha opinião, uma coisa que vem antes das necessidades fisiológicas e que a gente vai estudar na Bíblia Sagrada, que é buscar a Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas, porém, no mundo secular, a mentalidade, o que nos ensinam é exatamente buscar essas necessidades. Olha só, eu peguei um texto do Desejado de Todas as Nações, página 120, que diz o seguinte: sempre que uma pessoa se encontra rodeada de nuvens, perplexa pelas circunstâncias, ou aflita pela pobreza ou a infelicidade, Satanás se acha a postos para tentar e aborrecer. É muito fácil ele pegar a gente na busca por essas necessidades das quais nós precisamos e fazer com que a gente deixe de buscar Deus em primeiro lugar, por causa dessas necessidades, busque elas e deixe Deus em segundo, terceiro ou quarto plano. Pode passar para mim e vamos para o texto do qual nós vamos fazer a meditação nessa manhã, por favor. Não era para aparecer tudo, era para aparecer em partes, mas eu acho que desconfigurou aí. Mas pode deixar assim, não tem problema. O texto, então, nós vamos falar um pouco vamos meditar sobre a tentação de Jesus. Eu acredito que vocês já ouviram falar muitas vezes e já ouviram muitos sermões sobre a tentação de Jesus. Mas lembrando que o método de repetição é um método que faz com que a gente memorize, encuque, coloque dentro da nossa cabeça e coração. Porque até mesmo nós somos nascidos no pecado. Na minha visão, é natural a gente pecar, como se fôssemos uma indústria de pecado. Que esquisito isso, né? Natural pecar e é natural pecar. O que não é natural é fazer a vontade de Deus. Porém, o que nos é ensinado, quando Cristo fala: conhecereis a verdade vos libertará. E eu lembro de um amigo, só antes de entrar no texto, dar esse testemunho, um amigo meu de vendas, estávamos sentados numa sala de reunião, assim como vocês, sabe? O comprador adora deixar a gente esperando. Eu não sei se é teste de paciência, o que é, mas eu peguei o lado positivo disso, viu? Ser cristão também precisa ser paciente. Então, eu utilizo no meu reforço. Ia lá conversando, jogando conversa fora, e a gente sabe que sempre existe oportunidade para a gente mencionar a nossa fé e falar de Cristo. Em várias ocasiões. Eu costumo falar que nas ocasiões oportunas, né? Mas o apóstolo Paulo fala que seja oportuno ou não. E é muito interessante a gente meditar sobre isso. Às vezes a gente tem que provocar a oportunidade. E conversando com meu amigo, ele falou: Leonel, mas você agora virou crente, e eu vejo, você não se sente escravo dessas leis?
Ele mandou para mim, eu falei, nossa, graças a Deus que ele mandou isso. E aí quando ele falou isso para mim, eu falei, olha, pois na verdade, eu me sentia escravo antes, e agora eu me sinto liberto e eu vou te explicar o porquê. Tinha coisas das quais eu fazia, eu não sabia que aquilo era uma escravizão por causa dos meus desejos carnais. E todas as vezes que eu realizava algum desejo meu da carne, depois eu me arrependia ou me sentia mal. E quando Cristo falou, conhecereis a verdade vos libertará, e eu comecei a ser liberto dessas coisas. E a lei de Deus, elas são para proteger eu de mim mesmo. E não só isso, todas as pessoas que vivem à minha volta, elas serão beneficiadas por conta do meu comportamento agora, que eu tento buscar a minha inspiração, que é Jesus Cristo. Então, hoje eu olho o contrário, eu vejo você o escravo e eu o liberto. Então ele olhou, prestou atenção e falou, olha, faz sentido. Então depois a gente continua a nossa conversa sobre as leis de Deus, o quanto faz bem a gente ser fiel à nossa esposa, o quanto faz bem a gente perdoar, o quanto faz bem a gente colocar Deus no principal espaço do nosso coração, porque a gente coloca um ser humano ali para ter certeza que a gente vai se frustrar. E tem pessoas que não sabem lidar com frustrações. E aí acaba levando para uma sequência que leva a pessoa talvez até mesmo tirar a própria vida, no caso que eu comentei com vocês. Texto bíblico, então, para meditação, Mateus capítulo 4, verso 1 ao 11. Olha, o Alex já fez uma oração muito bonita para nós, mas eu vou pedir licença só para pedir a presença do Espírito Santo conosco. Querido Jesus, obrigado por esse dia tão bonito lá fora, Senhor. Esse sol brilhante, um clima agradável. Obrigado também, Senhor, porque o Senhor colocou um espaço no tempo, o sábado, para nós podermos adorar e engrandecer o seu santo nome. Não só esse dia, Senhor, mas esse dia a gente mostra, temos ele carregado no nome da nossa igreja como o memorial da criação e o memorial da redenção. Senhor Deus, que o seu Santo Espírito esteja conosco. Nos ajude, Senhor, a refletir nas Sagradas Escrituras, no texto do qual faremos a leitura agora. E que possamos extrair o melhor. E assim, Senhor, possamos viver essas verdades em nossas vidas. Obrigado por tudo e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Farei uma leitura direta e depois a gente entra aí nos tópicos aí para poder apresentar o estudo e a reflexão que eu fiz sobre essa passagem. A tradução que eu possuo diz assim, verso 1 a 11, uma leitura um pouco extensa, mas é interessante ler. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Verso 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 8. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo e eis que vieram os anjos e o serviram. No início, quando eu li esse texto aqui, ele está escrito aqui, ele está traduzido no nosso idioma. Quando a gente lê aqui em Mateus, no verso 1, que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado, qual é a sensação que dá na mente da gente? A sensação que houve um combinado entre o Espírito Santo, Satanás e também Jesus. E foi uma preparação para uma luta, né? Olha, o Espírito Santo chegou e falou, Satanás, olha, dia tal, horário tal, você me espera em tal lugar, eu vou levar Jesus. Aí ele chegou para Jesus, Jesus, olha, está chegando, agora você vai passar um apuro, meu amigo, daqueles. Já combinei com Satanás, ele está lá no deserto te esperando, e lá você sabe que é o terreno dele, né?
Eu vou te levar lá, você se prepara, reforça, lê de novo a Torá, e aí, bora para lá. Não dá essa sensação que foi um combinado aqui, quando a gente lê assim, dessa maneira? Pois é, não foi desse jeito. Na tradução original, no grego, diz assim, deixa eu pegar minha colinha aqui. É mais ou menos isso, ó. O significado é foi Jesus para o deserto sobre o Espírito Santo, e veio a estar sobre o diabo. O que quer dizer isso? Jesus, ele recebeu a unção do Espírito Santo no batismo que ele teve, depois ele foi para o deserto. Lá no deserto, era um período que Jesus ia passar de meditação, jejum e também oração. E lá ele iria se preparar para poder iniciar o seu ministério. Esse é o objetivo, e não que foi um combinado que ele foi lá para ser tentado, mas a gente sabe que o tentador é oportunista. Então o significado aqui no grego, Jesus estava sobre o Espírito Santo, depois passou a estar sobre Satanás, ou o diabo. Isso significa que ele estava assim com o Espírito Santo de Deus, mas porém o oportunista percebeu uma grande oportunidade e se achegou. Vocês lembram quando ele vai numa reunião lá no livro de Jó, sem ser convidado? E existiam lá representantes celestiais com Deus, e aí ele vem fazer o quê? Se representar o planeta Terra, porque ele usurpou o planeta Terra, então ele foi lá como se fosse o representante. Então ele é assim, ele não precisa de convite, ele vem, ele chega junto. Tá? Então esse é o significado, só para a gente deixar bem claro aí, para não criar a ideia, como alguns acreditam, que foi um combinado entre o Espírito Santo e Satanás. O texto ali que eu trouxe, olha só que legal, Comentários Bíblicos, volume 5, página 317. Jesus não convidou a tentação, nem se colocou de forma consciente no terreno encantado do inimigo. Quantas das vezes a gente passeia no terreno encantado do inimigo? A gente sabe que a gente precisa, para poder levar a palavra de Deus em vários lugares, falar com várias pessoas e tentar se adaptar a ela, para depois elas se adaptarem a gente. Como o apóstolo Paulo fazia, né? Quando estou com judeus, me faço de judeus, mas o intuito é levar eles para Cristo, e assim com os gentios. Mas quantas das vezes nós passeamos no terreno encantado do inimigo, em lugares dos quais nós não poderíamos estar? Existe um que não precisa nem sair para fora da casa e que hoje eu considero um dos mais perigosos: redes sociais. Na internet, quantas das vezes nós estamos sozinhos lá, navegando, e às vezes você não entrou num site que não era para não ter entrado, mas aparece aquelas taginhas embaixo, né? Aqueles convites, e ali aquele convite, às vezes ele pode ser muito sedutor, para a gente dar só uma espiada, e aquela espiada pode ser o suficiente para a gente perder a nossa comunhão com Deus. E aí o pecado ele vira nível mental, né? Como Jesus falou, se você desejar no seu coração, você já pecou. Só que Jesus ele já estava dando uma aula de psicologia ali. O problema é que quando a gente pensa e deseja, na mente a gente já consumiu, mas fisicamente ainda não, mas é questão de oportunidade. Na oportunidade, você vai trabalhar aquilo. Por quê? Porque virou um desejo. Eu gosto de pegar alguns livros aí, O Segredo, né? O Segredo fala muito, se você desejar concentrar muito numa coisa, você vai acabar tendo ela. E não só O Segredo, mas existem outros, outros pensadores. E eles falam muito sobre que o espaço está em vibração, e eles usam essa teoria. Mas, na verdade, eles querem dizer que tudo aquilo que a gente deseja muito no nosso coração é questão de tempo e oportunidade para a gente executar. Porque a gente começa automaticamente, os coaches falam muito isso, né? Você começa a se preparar. Por mais que esteja muito longe aquilo que a gente deseja, você começa a se preparar aqui na base. Peraí, para mim chegar lá, até lá eu preciso do quê? Por exemplo, quando eu fiz, completei 18 anos, já queria dirigir, né? Na verdade, com 15 anos eu comprei uma moto. E aí já viu, né? Andar com moto, sem carta, fui pego, vixe, uma série de confusões aconteceu na minha vida. Não era cristão, né? Eu nasci na igreja, Alex. Você falou que não nasceu na igreja, né? Eu nasci na igreja, minha mãe abençoada me levou, me ensinou os meus irmãos. Mas com 6 anos eu decidi que não queria mais ir. E preferia jogar bola do que ir à igreja aos sábados. E aí Deus me chamou de uma maneira muito poderosa. Com 24 anos ele me trouxe e hoje estou aqui com 38 anos e estou nos caminhos de Deus e daqui eu não quero sair. Eu prefiro que Deus mude até a minha decisão de escolha para mim ficar fixo no caminho dele, porque vai que eu tenho uns minutos de besteira. Vamos lá. Continuando aqui então na meditação.
o inimigo ele utiliza várias estratégias para poder nos derrubar, porque ele sabe das nossas fragilidades humanas, ele sabe dos nossos desejos, das nossas cobiças, de tudo isso. Por isso que nós não devemos passear no terreno encantado dele, assim como Jesus não foi lá para ser tentado, Jesus ele foi lá para poder passar um período de meditação, oração, jejum, para poder se preparar para a sua obra. E a gente sabe que a oração e o jejum são poderosíssimos. Eles vão além da nossa compreensão. O jejum, existe uma coisa que dá para explicar sobre ele, da qual eu penso e defendo. O jejum, ele ajuda na nossa mente a gente obter controle sobre o nosso eu. Você está fazendo um jejum, de repente, de alimentos, está na sua casa, sua geladeira, você sabe que está ali, está cheia de guloseimas a sua geladeira, principalmente daquele doce que você adora. E aí você está no jejum e parte da sua mente fala, olha, você está com fome, lá na geladeira, em tal lugar está aquele doce. E aí começa aquilo bater na sua mente, vai lá, pega. Você, não, eu estou num propósito, eu estou me consagrando a Deus, eu não vou. Tudo bem. Aí você tem geralmente quem é casado, mora com a esposa não está de jejum aquele dia, né? E aí é a hora que ela pega justo o seu prato preferido, ou então vai lá mexer com as panelas, mexer com o tempero e sobe aquele cheiro. E aí você, meu Deus do céu. Então, na minha concepção, o jejum é aprender a ter um autocontrole sobre o nosso eu e sobre as nossas necessidades fisiológicas, das quais estão dentro de um limite do nosso controle. Então, por isso que ele é muito importante. Jesus, então, não foi lá para brincar, foi para jejuar e se preparar para o ministério. Coloca para mim lá, por favor, de novo. E aí eu trouxe mais uma citação da escritora Ellen G. White, do Desejado de Todas as Nações. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, foi levado pelo Espírito de Deus. Não convidou a tentação. Foi para o deserto para estar sozinho, a fim de considerar a sua missão e obra. Por jejum e oração se devia fortalecer para a sangrenta vereda que lhe cumpria trilhar. Mas Satanás sabia que Jesus fora para o deserto e julgou ser essa a melhor ocasião de se lhe aproximar. Olha que profunda essa meditação. Não tem como, né, alguém escrever uma meditação dessa e não estar acompanhado da presença do Espírito Santo, né? Eu sempre costumo pensar sobre isso para a gente não... Porque às vezes gera-se um preconceito sobre alguns escritos de Ellen G. White, né, principalmente pessoas que ainda não conhecem, como a nossa denominação conhece. Mas não tem como alguém escrever aquilo sozinho. O fato é que é o seguinte, ela deixou bem claro nessa frase que Jesus... Ele foi lá para se consagrar, mas que Satanás viu uma baita de uma oportunidade. Por quê? Porque Jesus estava no jejum e ele ficou ali 40 dias e 40 noites. No texto de Mateus não fala que ele foi tentado os 40 dias e as 40 noites, mas ele fala que foi tentado. Também ele não diz o contrário. Mas no texto de Marcos e no texto de Lucas deixa bem claro que ele foi tentado os 40 dias e 40 noites. O texto de Marcos ainda fala das feras que rodeavam Jesus, de uma maneira muito resumida. E imagine você num deserto que à noite é um frio quase congelante, e durante o dia a temperatura se eleva e passa, às vezes chega até perto de 50 graus. E fora, imagine os sons que Jesus ouvia à noite. Tinha como você descansar, como a gente às vezes faz um jejum na casa da gente? Imagine as aflições das quais Jesus passou naquele período e ele estava sendo tentado, na minha opinião, de forma indireta por Satanás. Mas as últimas 3 tentações que ele sofreu, descritas aqui no Evangelho de Mateus, são as mais poderosas, que daí ele vem de forma literal e vem de forma presencial. Só que, de acordo com alguns escritos da profetisa Ellen G. White, ele se aparece na primeira tentação e na segunda como anjo de luz. Passa para mim, por favor. Olha só. Na primeira tentação, então, ele chega para Jesus e fala o seguinte: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E é interessante que naquela cultura e naquele local, as pedras realmente parecem com pães. Olha que tentação. Ele foi bem em cima da necessidade imediata de Jesus. Qual era a necessidade imediata de Jesus? Se alimentar. Precisava beber líquido, água, e ele foi exatamente em cima dessa necessidade, e assim ele faz com cada um de nós. Ele sabe, ele mapeia a nossa vida, e por mais que a gente não fale, ele faz leitura corporal.
Ele sabe aquilo que a gente deseja no íntimo do nosso coração. Ele não tem descanso, ele é determinado naquilo que ele faz. E com isso eu não enalteço o nome dele, mas é um alerta para que a gente possa ser determinado também naquilo que nós fazemos, principalmente na missão de levar a mensagem da verdade às pessoas. Outra citação. Eis que foi ter com o Salvador, como, em resposta às suas orações, disfarçado num anjo do céu, pretendia ter uma missão de Deus, declarar que o jejum de Cristo chegara ao termo. Olha que sacana, por isso que ele é conhecido como astúcia, a astúcia de Satanás. Lembra, não contava com as minhas astúcias? O Chaves, né? Não, era o Chapolin. Chapolin, não contava com minhas astúcias? A astúcia, se você ler no dicionário, no nosso dicionário está lá como habilidade em enganar. Ele é habilidoso em enganar. Então ele se apresenta para Jesus e ele ali, até mesmo lendo só a Bíblia Sagrada, não fala que ele se apresentou como tal. Fala que o diabo foi até lá, mas não fala eu se apresentei como diabo. Mas fala que ele foi fazer o quê? Meio que dar uma ajuda para Jesus. Ele deu a sensação como se fosse o anjo que foi enviado para Abraão não sacrificar o filho dele, Isaque. Lembra do anjo que foi lá e levou, olha, não faça nenhum mal contra o menino, está aqui o cordeirinho. Foi um anjo que foi lá. Então ele deu essa sensação para Jesus, olha, eu vim te ajudar. Porém, eu estou em dúvida, porque olha a tua aparência. Você está com um aspecto, não está legal o seu aspecto. Imagine você, 40 dias e 40 noites sem tomar banho. Consegue imaginar, Vini? Imagine você que tem um cabelo comprido, imagine o embaraço que vai virar isso aí. Imagine, mãe, a senhora que sempre está aí cuidando do cabelinho e vai na cabeleireira, procura dar aquela alisadinha. Eu também, eu faço um relaxamento, meu cabelo é um pouco mais crespo. Imagine nós. Eu ia ficar quase Black Power. Não tenho nada contra, acho legal. Mas no momento eu estou usando esse padrão. Imagine o cheiro das axilas. Imagine a roupa. Imagine os olhos, se está clarinho. Será que ainda está vermelho, queimado já do sol? Enfim. E lembrando que Jesus não tinha aquela aparência tão bonita quanto a gente está acostumado a ver. Olhos claros, cabelo lisinho, bonitinho, que nem do Vini. Imagine. E aí ele chega para Jesus e tenta levar a dúvida para Jesus, assim como ele faz com a gente. Ele tenta trabalhar nesse ponto. Se és filho de Deus, olha, eu vim aqui te ajudar, mas olha, é o seguinte, eu estou em dúvida se você realmente é o filho de Deus. Bem, o filho de Deus tem poderes, faz o seguinte, você está com fome, você vai resolver 2 problemas em um. Você vai matar o teu problema de fome e vai me convencer que é o filho de Deus. E aí eu vou te ajudar, né? Eu vou providenciar meios para você sair dessa situação ruim da qual você está. E aí Jesus manda no peito dele. O que Jesus fala para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus vai contra a ordem e a classificação das necessidades colocadas de maneira hierárquica por Maslow. Qual é a primeira necessidade de acordo com Jesus? Buscar a Deus. Passa para mim, por favor. Olha só, eu vou pedir aí a participação de vocês. Mateus 4,4, então já falei, né? É a resposta de Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas eu preciso, nessa solução para esse problema da tentação, né, de buscar essas coisas em primeiro lugar, que alguém leia Mateus capítulo 6, verso 25 e 26. Ó, eu vou fazer o seguinte, ó, livre e espontânea pressão. Alex, lê para mim, por favor, capítulo 6 de Mateus, verso 25 e 26. E Everson, você finaliza com 33, por favor. Pode ler. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto aos que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Muito bem, obrigado. Everson. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Muito bem, olha, o texto é muito autoexplicativo, acho que eu não preciso demandar explicando muito, mas você viu que simples que é? As aves do céu, elas não semeiam, não plantam, não ajuntam, não tem banco, não tem convênio médico, não tem seguro, não tem veículo. E mesmo assim, o que Deus faz? Não deixa que nenhuma delas passe em necessidade.
A gente tem que meditar constantemente nesse texto. Ele já é muito conhecido, eu sei decor, sim, mas leia novamente, porque a palavra de Deus ela tem um poder de santificação para aqueles que buscam de sincero coração. Porque nessa pandemia, você viu quantas pessoas perderam seu emprego? Muitas pessoas perderam seu emprego. Automaticamente, o que vem na mente da pessoa, que é até natural? O desespero. O desespero é natural. Você se preocupa com quem? Ainda mais quando a gente tem família, tem filhos. Automaticamente você pensa, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? E às vezes no automático e também na natureza humana, a gente às vezes esquece que nós servimos um Deus poderoso, onisciente, onipresente, e que esse Deus é o dono de todas as coisas. E nós nascemos covarde, e o nosso coração ele é enganoso, e ele tenta levar a gente para o desespero. É natural isso, mas a gente não pode permitir que esse natural tome conta das nossas emoções, da nossa mente. A gente tem que se portar como os filhos de Deus. E nada vai nos faltar se a gente procurar a Deus de todo o coração. E se Ele permitir faltar alguma coisa, nós temos que honrá-lo mesmo assim. E se Ele permitir, em último caso, que a gente pereça por conta da nossa fé, que a gente morra por conta da nossa fé, como o apóstolo Paulo fez. Paulo morreu defendendo o Evangelho. Eu acho isso a coisa mais linda do mundo. Sabe por quê? Porque Paulo viu além do planeta Terra. Ele viu além das necessidades aqui, que são passageiras. Paulo ele viu a eternidade. E Paulo sabia muito bem que a ressurreição estava ali, pronta para ele, como ele falou, né? A coroa da justiça está me reservada. Olha que fantástico. Vamos ler agora o Evangelho de João, capítulo 4, verso 34. Eu vou pedir para o Vini ler para mim, por favor. O Vini e o Alex estão perdidos comigo, viu? Eu decorei o nome deles. Olha que legal, olha as respostas de Jesus, né? Nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Aí a gente leu lá Mateus capítulo 6, verso 26, falando que a gente não deve se preocupar com comida, vestimentas e coisas desse tipo. E aí o Everson finalizou falando que a gente deve buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Só que a gente faz o contrário às vezes, né? A gente busca todas as coisas para depois tentar colocar Deus e isso dá um baita de um problema. E aí a gente finalizou então com o Evangelho de João, Jesus falando aqui é fantástico essa passagem de Jesus e a samaritana. Jesus, ele estava com fome aqui também. E os discípulos foram ao armazém, conseguiram alguns alimentos e levaram para Jesus. Só que Jesus falou, não, agora tem um outro alimento. E aí ele fala, essa passagem que o Vini leu para nós, falando que a comida dele consiste em fazer a vontade de Deus. E eu fico meditando nisso, sabe? Como eu posso colocar isso em prática no meu dia a dia? Como eu posso viver dessa maneira? Porque eu preciso trabalhar. Eu preciso, talvez, crescer dentro do trabalho. Eu preciso pegar uma carreira acadêmica. Eu preciso fazer um curso profissionalizante. Mas como conseguir conciliar tudo isso? Eu tenho família. Sou casado com a Patrícia, professora do Colégio Adventista. Graças a Deus temos 2 filhas lindas. Uma de 2 anos e a outra de 4 anos. A mais velha, Emanuele, né, em homenagem a Emanuel, Deus conosco. E a segunda, Rafaela. A Rafaela, então, ela é a mais nova, de 2 anos. A Emanuele, de 4. E, automaticamente, a gente traça um círculo à nossa volta e a gente tenta proteger quem está ali. Mas Cristo nos ensinou a fazer diferente. Esse círculo deve ser aberto. Nós devemos envolver o máximo de pessoas possíveis nesse círculo. E quando vem essas preocupações, como colocar em prática, viver pela palavra de Deus, colocar sempre em primeiro lugar, como fazer isso? Sendo que eu preciso trabalhar de segunda a sexta-feira, eu preciso estudar à noite, enfim, é uma série de coisas. Eu preciso cuidar da minha esposa, eu preciso levar minha esposa a passear, né? Porque a gente não pode abandonar. E a mulher, ela tem necessidades que vão além das nossas necessidades. E é necessário ter um tempo em família. E quem é casado, vai aí a dica, ou o reforço, né, se você já sabe disso. Precisa levar a mulher a passear. E de preferência onde ela gosta. Precisa fazer isso. Não sei se é o shopping, eu não sei se é ver loja de roupa. Nossa, e loja de roupa, como dá uma canseira na gente ir com a esposa, né? Meu pai do céu, e vê isso, experimenta aquilo, experimenta aquilo outro.
Mas o fato é que a gente precisa cuidar da família, precisa ter tempo de qualidade com a esposa, com os filhos, mas como ter tempo de qualidade com Deus no meio desse turbilhão de coisas das quais demanda tempo? E lembre-se que um filósofo falou o seguinte: tempo é uma questão de... Vocês lembram ou não? Prioridades. Mário Sérgio Portela fala isso. Eu achei muito interessante. E aí ele dá um exemplo, né? Você nunca teve tempo para o seu filho. Deixa ele cair nas drogas para você ver. Você não tinha tempo, agora você vai ter tempo e tempo de sobra. E eu que, com alguns amigos, dávamos estudos bíblicos antes da pandemia, nesses centros de reabilitação, a gente via muitos pais ali, não sabiam mais o que fazer para os filhos. Todo o tempo do mundo disponível para os filhos. Então, vai aí, tempo é questão de preferência. O que é mais importante para mim? Então é a gente que escolhe. Mas é claro que Deus nos dá sabedoria. Como eu posso trabalhar a semana toda e colocar Deus em primeiro lugar? Honra a Deus dentro da empresa. Como? Existem as oportunidades. Quantos amigos a gente consegue convidar para vir para a igreja? Se não está convidando, é hora de convidar. E no colégio? Quantos amigos a gente pode falar de Jesus? A vida continua. Nós temos que continuar. Vamos buscar as coisas que precisamos? Vamos. Mas como colocar Jesus do meu lado e falar dele o tempo todo? Como o Espírito Santo me utilizou para falar lá com o meu amigo, o Luciano, menino de 22 anos, que está passando lá pela decepção amorosa dele, sem julgá-lo, mas levar ele para Cristo. Que eu tenho certeza que se ele for a Cristo, depois as outras coisas ele vai lá se lapidando. Eu honrei a Deus naquele momento, eu preguei sobre Deus, eu não falei de mim, mas eu falei de Jesus, eu caminhei ele para Jesus, eu levei ele para a luz, e eu estava no trabalho. E é assim que nós devemos ser. Segunda tentação de Jesus. Lembrando que não é a segunda, tá? Jesus sofreu várias tentações, mas as últimas 3 foram as piores. Nessa tentação, então, a gente vê ele, então, tentando levar Jesus no pináculo do templo. Olha como ele é estrategista, né? Mais uma vez, então, ele leva Jesus à dúvida. Se és filho de Deus, né? Atira-te daqui abaixo. O diabo ele exige provas de Jesus. Ele não estava convencido ainda que era Jesus a pessoa da qual ele falava. Na verdade, ele estava convencido, sim. Ele tentou vender essa falsa ideia para Jesus. E Jesus ali estava assim com todas as necessidades e fragilidades físicas, mas as espirituais completamente abastecidas e fortes. Isso é fantástico, né? Às vezes dá a sensação que quando eu estou fraco é porque eu estou forte, né? O apóstolo Paulo fala isso também, né? E quando eu acho que eu estou forte é porque eu estou fraco. O diabo usa o texto fora do contexto. Olha só, quando ele fala, ele leva Jesus no pináculo do templo, lá de cima. E aí ele cercou Jesus de um lugar santo agora. Ele tirou Jesus do cenário de deserto, levou Jesus para um lugar santo, onde tinha um templo, onde tinha ali os judeus que adoravam a Deus. E ali, ele tenta convencer Jesus a se jogar. Na verdade, ele queria que Jesus tirasse a própria vida e duvidasse de Deus, que Deus estivesse com ele. E essa era a intenção principal de Satanás. Mas ele tentou vender para Jesus uma ideia, que quando Jesus se atirasse dali abaixo, ele não ia cair lá embaixo e morrer, mas que ele iria ser acudido pelos anjos de Deus. E aí ele pega um texto fora do contexto, que está escrito lá em Salmos capítulo 91, né? O verso 11 e o 12, e ele fala o seguinte, ó: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Ele falou uma verdade, porém ele deixou parte da verdade no meio do caminho. No verso 11, olha só como está escrito aí em Mateus: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Aí ele pula para o verso 12. Só que ele esqueceu de colocar o seguinte no finalzinho do verso 11: em todos os teus caminhos. Esses caminhos estão relacionados com os caminhos de Deus. É claro que Deus ele pode muito para aqueles que ele ama, mas desde que a gente esteja nos seus caminhos. E o momento que Jesus duvidasse de Deus e tentasse se jogar dali, além de provocar a Deus, ele estaria fora dos caminhos de Deus. Então, Satanás ele trabalha com meias verdades e procura tirar o texto fora do seu contexto. E se a gente lê todo o capítulo de Salmo 91, que maravilhoso que é. Não tem como quem viveu o Salmo 91 provar a Deus, duvidar de Deus. Não tem como. Olha lá, eu coloquei ali também segurança por parte dos anjos de Deus. Lembra que naquela pirâmide que eu mostrei para vocês,
Existia uma faixa lá que depois que é saciada as necessidades fisiológicas, vem a busca pela segurança. Ele tentou confortar Jesus que ele não ia cair lá e morrer, mas que ele ia ter a segurança dos anjos de Deus. Falsa segurança. Falsa segurança. Quantas pessoas que viram escravas do trabalho porque não querem, têm medo do inesperado, de sair do seu trabalho que está te escravizando, mas porque ele tem uma boa remuneração e naquela boa remuneração ele consegue pagar um convênio para ele, para a família dele. E aí leva essa falsa sensação de segurança. Quantas pessoas deixaram de viver tendo um convênio médico lá no Albert Einstein? Quantas? Falsa sensação de segurança. É claro, eu não estou tirando o crédito dos médicos, da formação acadêmica deles, nada disso. Isso ajuda muito, mas é tudo limitado porque o final é que todo mundo vai morrer, todo mundo perece. A não ser quando Cristo voltar, né? E aqueles que estiverem vivos serão transformados no abrir e fechar dos olhos. Tomara que seja na nossa fase, né? Mas o fato é que o caminho é que as pessoas vão morrer, não tem jeito. E aí a gente quer se escravizar no trabalho, sendo funcionário ou sendo empresário, cada vez mais. Para quê? Para ter essa sensação de segurança. Ah, mas o meu carro não tem 6 airbags, meu carro só tem 2 airbags. Eu preciso daquele que tem cortina de airbag, né? E eu preciso dele. E aí faz aquela conta enorme. E aí aquela conta enorme prende você mais ainda no trabalho ou buscar cada vez mais por recursos financeiros. Eu não critico que você tenha o melhor carro, que você busque a segurança para a sua família. Não, nada disso. A gente pode ter essas coisas desde que seja de forma lícita, na minha opinião. Mas, em primeiro lugar, a gente deve colocar a Deus. E outra coisa, nós estamos caminhando cada vez mais para o final desse tempo. Jesus está muito próximo. Eu só não sei dizer quando e ninguém sabe, porque assim ele deixou escrito na Bíblia. Mas o fato é que a gente não deve se prender nas coisas materiais dessa terra. E automaticamente a gente se prende. Graças a Deus eu tenho minha casa, minha esposa tem o carro dela, eu tenho o meu carro, mas é muito fácil se prender nas nossas coisas, principalmente quando a gente conquistou elas através do nosso suor, né? Mas a gente tem que colocar na nossa cabeça que a gente só tem porque Deus permitiu e tudo é de Deus. Por isso que quando a gente é dizimista, ofertante, é muito bom para a gente começar a aprender a aprender a se desvincular do bem material. Por isso que é interessante a gente conseguir ser um ofertante às vezes mais agressivo, porque além de ajudar a igreja, porque Cristo não precisa do nosso dinheiro, tudo é dele. Mas a igreja precisa dos recursos. Como é que vai funcionar a energia elétrica aqui? Como é que vai pagar o aluguel do ponto? Como é que a gente vai ter um cenário legal para poder pregar sobre Deus, falar sobre Deus, um lugar agradável para atender as nossas visitas? Precisa de recursos financeiros. TV Novo Tempo, na minha opinião, é uma bênção de Deus. Como é que ela vai se manter? E aí a gente sendo um doador, além de ajudar a gente a se desprender um pouco das coisas, a gente ajuda a avançar o Evangelho de Deus. Isso. Olha só, então ele tenta Jesus buscar a segurança através dos anjos de Deus, mas em contrapartida teria que transgredir a lei de Deus. Cerca Jesus de santidade e também reconhecimento por parte dos judeus. Olha que interessante, eu não sei se vocês sabiam, no livro, na Midrash, que é um livro dos judeus, tem uma profecia escrita lá. E essa profecia, os rabi, eles ensinavam seus alunos que o Messias, né, os que não se converteram ao cristianismo, eles não acreditam que Jesus é o Messias. Mas que o Messias, quando ele fosse se apresentar, ele viria pelo lugar mais alto do templo e colocaria os seus pés ali e desceria se apresentar à nação judaica. E daquela mesma maneira que ele se apresentaria como Salvador do mundo, ele iria tomar o poder da mão dos romanos e ali ia devolver aos judeus e iria ser o rei terreno. É assim que eles ensinavam. Jesus já sabia disso. O diabo também sabia disso. E por isso que ele tenta vender essa ideia para Jesus. Faz o seguinte, você vai conseguir segurança se jogando daqui e ao mesmo tempo os judeus vão reconhecer você. Olha aqui. Que estrategista, né? Eu chamo de estratagema, uma estratégia voltada para o mal. Pode passar para mim. Peraí, volta aí. Eu esqueci de ler um verso, uma citação aí do Comentários Bíblicos. O pecado consistiu em ir a Deus com espírito de exigência e ira, impaciência em vez de fé e humildade. Olha só, duvidar de Deus, provar de Deus. Pode passar para mim, por favor. A solução, então, para a gente poder repreender o inimigo quando ele nos utiliza através desses meios.
o livro de Moisés. Eu preciso que alguém leia para mim Deuteronômio, capítulo 6, verso 16. E depois alguém para ler Isaías 28, 10. Ótimo, olha só. Essa passagem é quando Moisés libertou o povo, né, da mão dos egípcios, e lá o povo viu todas aquelas maravilhas, as 10 pragas, né, antes de serem libertos, depois abriu o Mar Vermelho. Os egípcios, ainda que foram teimosos, foram atrás deles, o mar voltou, né, acabou eliminando todo mundo. Depois eles andavam durante o dia, né, com a proteção de uma nuvem, à noite com uma tocha de fogo, e tudo isso ajudava eles, né, a tanto eles terem uma sombra durante o dia e à noite se aquecerem. Depois eles recebiam um maná de Deus que caía fresquinho para eles comerem. E ainda assim eles duvidaram lá em Massá de que Deus estava com eles. Que povo sem vergonha! E aí eu fico meditando nisso e eu fico pensando, será que a gente não faz a mesma coisa nos dias de hoje? Será que a gente não duvida? Será que Deus está presente nesse templo? Será que Deus está presente na minha vida? Será que Deus ele ouve as minhas orações? Às vezes na mente da gente, né, acaba passando esse tipo de pensamento. Não se sinta mal e péssimo por pensar às vezes assim, por duvidar. Mas é claro que a gente tem que se incomodar. E lembrar desses textos dos quais apresentam para a gente o que o povo fez e que a gente faz nos dias de hoje. De um jeitão um pouco diferente, mas a gente faz. E aí a gente entra em desespero, deixa o desespero tomar conta. Aí acaba passando por cima das leis de Deus para buscar cada vez mais as coisas dos homens. E aí a gente começa a colocar, né, a carruagem na frente dos animais que puxam a carruagem. E eu vejo o quanto é fácil a gente permitir isso acontecer na nossa vida por causa das necessidades que a gente tem no dia a dia, na família e assim por diante. Passa para mim, por favor. Olha só. Não, volta uma para mim, na solução aí. Então, a solução de Moisés ali foi repreender o povo. Não devemos provar o nosso Deus. Deus está conosco e ponto, acabou. Todos aqueles que clamarem e reconhecerem que Jesus é o Salvador, Deus está presente na vida dessa pessoa. E que procuram, né, viver em conformidade com as Sagradas Escrituras. Isaías 28, 10, que vai resolver o nosso problema aqui de contexto. Se alguém puder ler para mim, Everson. Porque é preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Muito bem. Como é que se estuda a Bíblia? Aí Isaías ensinando. Como é que se chega a uma única verdade? Eu lembro que uma vez um espírita chegou para mim e ele tinha sido assembleiano, né? E aí a gente conversou, fiz amizade com ele e ele falou para mim, viu, mas quantas verdades existem? E aí eu falei para ele, olha, na minha concepção só existe uma verdade. E a Bíblia também só protege uma verdade. Ele fala, mas eu não penso assim. Eu falei, pois é, só tem uma verdade. Jesus é o único caminho da salvação. Ninguém chegou ao Pai se não for por Ele. Para ir para Ele precisa ter fé. Para ter fé precisa colocar fé em prática. Vocês percebem? Está uma coisa amarrada na outra, né? Fé sem obras é morta. E para mim ter obras eu preciso seguir a Bíblia. Automaticamente eu vou fazer o quê? Guardar as leis de Deus. E aí eu lembro de Apocalipse capítulo 14, verso 12, né? Que fala ali que o inimigo de Deus, esse próprio diabo aqui, que não é um diabo literal, é um diabo real, e que a gente nunca perca isso da nossa mente, ele não é literal, como já algumas pessoas estão assumindo, né? Diabo é uma ideia, né? Mas é todo o mal que existe, é utilizada essa ideia do diabo. Não, aqui o texto deixa bem claro que ele é literal. Ele é literal, ele é real e a gente não pode brincar com ele. Ele tem muito na nossa frente, conhecimento, ele conhece a Bíblia melhor do que nós. Por isso que a gente não deve brincar, e principalmente no terreno encantado dele. Então, voltando aqui no texto, passa para mim, por favor. Pode deixar aí. O Isaías 28, 10, ele ajuda a gente, que para a gente ter uma única verdade, é texto sobre texto, regra sobre regra, um pouco ali e um pouco aqui. A gente vai entender sobre um determinado assunto, vamos pegar no Antigo Testamento, vamos pegar no Novo Testamento, várias partes do texto que tratam do mesmo assunto, e aí sim nós teremos uma verdade única. Comentários bíblicos, peguei outra citação. Jamais devemos nos colocar desnecessariamente ou descuidadamente numa posição... Volta para mim um pouquinho. Acho que foi no automático. Ah, tá aí.
Volta para mim na segunda tentação, por favor. Isso, ó. Aí, tá bom. Jamais nós devemos se colocar numa posição em que Deus tenha que fazer um milagre a fim de nos salvar dos resultados adversos de uma conduta tola. Jamais devemos fazer isso, colocar Deus à prova. Eu não estou trabalhando, estou desempregado, mas eu sempre procurei honrar a Deus e Deus precisa fazer alguma coisa por mim. Aí não sai de casa, não leva currículo, não se dispõe a ter talvez um cargo inferior àquele do qual você exercia, e aí espera Deus na sua casa, de porta fechada, não fala com ninguém, e se Deus não vir trazer um emprego aqui dentro da minha casa, eu não vou sair daqui. Sou um dizimista fiel, sou frequentante da igreja, enfim, Deus vai ter que trazer aqui para mim. Até pode fazer isso, mas não é a postura correta a gente fazer dessa maneira, duvidar de Deus, provar a Deus, não é assim que devemos nos comportar. Pode passar. Terceira tentação. Nessa sequência dessas 3 últimas tentações, nessa última aí ele faz um apelo bem brutal para Jesus. Olha só, ele leva Jesus num monte muito alto, ele tira Jesus então daquele cenário do pináculo do templo, agora ele leva Jesus num monte muito alto, provavelmente o mesmo monte que Moisés foi para ver a Nova Canaã. E ali naquele monte ele começa a mostrar a glória dos reinos deste mundo, e ele oferece a Jesus, ele oferece como se fosse dele. Vocês percebem isso no texto quando a gente lê? E aí ele fala, só faz só um detalhezinho, é só você se agachar e prostrado, reconhecer que eu vou evitar todo o conflito que você vai passar nessa terra. Você vai ser provado, vão te humilhar, depois você vai ser morto de maneira bem desonrosa. Eu posso dar tudo para você, você veio aqui por quê? Você veio resgatar o que foi perdido. Eu posso te dar, olha que fácil. Só tem um detalhe. Agacha e me adora. É fácil assim, né? Mas é assim que o diabo nos oferece. Satanás oferece todos os reinos do mundo a Jesus. Olha só, outra citação. Nas 2 primeiras, conforme alistadas por Mateus, Satanás surgiu no papel de um anjo de luz, mas na terceira ele abertamente pede que Cristo o adore. Ali então ele tira sua máscara de tentador e ele se mostra como ele é de verdade. Só que ele pede para Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos jogar limpo, vai, eu estou aqui, não está dando certo. E não deu certo porque Jesus era humilde demais, Jesus não desejava nada das coisas das quais, por natureza, nós desejamos. Só que daí ele faz um apelo final. Tudo ou nada agora. Você veio resgatar o reino, não veio? E eu sou o possuidor desse reino. Na verdade é usurpador. E ele então oferece a Jesus, eu dou para você. Aí você não quer? Eu dou para você. Só me adora, só. Só isso que eu comento, que eu peço para você. E é exatamente o que ele pede para cada um de nós. Que a gente pode ir nas nossas igrejas, podemos ler as nossas Bíblias, podemos cantar, podemos orar, mas desde que a gente coloque ele em primeiro lugar quando a gente o adora. Eu coloquei algumas coisas ali, olha só. Muitos têm adorado a Satanás através de alimentação, gula, falsa sensação de segurança, da qual eu já comentei, ter aprovação social. Vocês lembram lá que uma das faixas da pirâmide das necessidades era ter aprovação social? Amigos, colegas e assim por diante? Às vezes, para ter aprovação social, a gente deixa de ser fiel às mensagens de Deus. E aí, continuando ali, bens materiais, poder financeiro. Hoje em dia eu escuto muitos coaches falando de independência financeira. Independência financeira é sim interessante? Claro que é interessante, mas para ter independência financeira você precisa se cercar de negócios diferentes. Só que para você fazer uma gestão de cada negócio dos quais você vai se cercando, você precisa de tempo. E lembre-se que tempo é questão de prioridade. Imagine se cada um de nós que estamos aqui investir todo o nosso intelectual, toda a nossa energia, todo o nosso poder, todo o nosso intelecto para poder propagar essa mensagem de Deus. Imagina a diferença que a gente pode fazer. Imagine se a gente parar de ser só igreja dentro do templo e ser igreja fora do templo. Imagine que legal pegar essa praça e vocês levarem o louvor tão bonito do qual vocês cantaram aqui lá na praça. É claro, antes fale com algum vereador, não sei, peça alguma licença e fazer isso lá fora. De maneira racional, porque Deus tem uma maneira racional, como você falou, Vini. Um culto racional, um estudo racional.
fazer de maneira racional lá fora, mas com louvores. Quantas pessoas a gente pode atrair para Cristo? Não que vocês devam fazer isso, mas acho que vocês podem fazer muito mais do que isso, assim como eu lá no meu grupo em Mailasque. Eu falo constantemente para as pessoas das quais frequentam aquele grupo. Imagine se cada um de nós usar todo o talento que Deus deu para nós. Imagine a diferença que a gente pode fazer. Passa para mim a última, por favor. Soluções aí de acordo com a Bíblia Sagrada e Jesus. Romanos. Vou convidar minha mãe para ler Romanos capítulo 8, versos 5 ao 6. E a gente finaliza com Tiago. Pode ler, por favor. Aumenta um pouquinho sua voz, mãe, para as pessoas que nos acompanham também conseguir ouvir. Espera aí, eu vou até aí. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Amém? Olha só, é natural a gente cogitar pelas coisas da carne, porque a carne clama dentro de nós. O que não é natural é cogitar pelas coisas do Espírito, mas Jesus ele veio e nos libertou desse império de trevas. E agora nós devemos almejar pelas coisas do Espírito, devemos almejar pelas coisas que fazem com que a gente propague a mensagem de Jesus, a salvação, que Ele é a solução desse mundo, Ele é o remédio para todos os males que existem nessa terra. E vamos finalizar então com Tiago capítulo 4, versos 7 e o 8. Eu vou pedir para aquele irmão ali, que eu não decorei o nome dele ainda, ler para nós. O Juan, lê para nós, por favor. Então rendam-se à vontade de Deus. Ele quer trabalhar na vida de vocês. Digam não ao diabo e ele fugirá de imediato. Diga sim a Deus e ele os atenderá na hora. Amém. Olha só o que o Juan leu para nós. Diga não ao diabo e ele fugirá de vós. Só que é um preparo que nós temos que ter. Tem como eu peso 60 quilos. Entrar numa academia e levantar ali no supino 30 quilos cada lado, 60 quilos, tem como eu chegar sem treinar, levantar e fazer uma série com 10 sequências? Tem ou não? Não tem, mas se eu começar com uma anilha de 5 quilos de cada lado e depois passar por uma anilha de 10 quilos cada lado e depois chegar a 3 anilhas de 10 quilos cada lado, eu vou conseguir. Mas o que demandou? Preparo, treinamento. E eu falo isso para vocês porque eu já fui em academia, eu sou magrinho assim, mas já fui de academia. E aí, assim, minha genética quando eu saí da academia faz eu secar. E aí na academia eu lembro que era exatamente dessa maneira, inicial 5 quilos cada lado, depois e eu consegui chegar a 35 quilos cada lado, mas como? Com preparo. Como é que a gente pode dizer não a Satanás e sim a Deus? Preparo. Se não se preparar desde agora, não tem como vencer quando ele apelar e for lá no nosso calcanhar de Aquiles. Deus abençoe vocês, continue fortes no caminho do Senhor. Deus abençoe esse grupo tão bonito. Continue com essa mentalidade da qual eu senti aqui, de colocar sempre e enaltecer Cristo em primeiro lugar. E as outras coisas, além de serem acrescentadas, nós vamos se lapidando a imagem do nosso Criador. Finalizar com uma oração. Querido Jesus, obrigado por esses momentos prazerosos dos quais passamos aqui nesse templo, Senhor, com os nossos irmãos de fé. Obrigado, Senhor Deus, por nos deixar registrado nas Sagradas Escrituras coisas fantásticas das quais nós necessitamos diariamente para nos manter